Continuando a análise do seno e do cosseno, nós vamos observar agora a equação fundamental da trigonometria. Essa equação fundamental se usa muito, tá? Ela é muito usada em todos os aspectos aí, quando você conhece um valor do seno e você quer determinar todas as outras razões trigonométricas, seja ela cosseno, seja tangente, secante, cossecante ou cotangente. Da mesma forma, se eu conheço o cosseno e eu quero determinar as outras razões trigonométricas. Bem, quando eu tenho um arco qualquer, tá? Um arco trigonométrico qualquer, e aqui nós consideramos alfa, poderia ser um arco X também para identificar qualquer valor desse arco. Nós temos a relação fundamental ou a equação fundamental que é seno ao quadrado do ângulo mais cosseno ao quadrado do ângulo é igual a 1. Tá? Esta é a equação fundamental. Tá? E por que surge ela? Porque você tem lá o círculo trigonométrico, que na verdade é uma circunferência que tem centro na origem e tem raio 1. Então, seria a ideia do y ao quadrado, do x ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Tá? O primeiro exemplo. Sabendo que seno de x é igual a 2/3, e aí diz, com x variando de π sobre 2 a π, ou seja, esse arco ele está em que quadrante? No segundo quadrante. No segundo quadrante, o seno é positivo, o cosseno é negativo. Isso nós temos que levar em consideração. Pede para determinar o valor do cosseno. Bem, como nós sabemos o seno e eu quero saber o cosseno, nós vamos usar a equação fundamental, que é seno quadrado x mais cosseno quadrado x igual a 1. Sabemos o valor do seno, que é 2/3 ao quadrado, mais cosseno quadrado x igual a 1. Resolvendo 2/3 ao quadrado, isso vai dar 4 nonos, mais cosseno ao quadrado x igual a 1. Esse 4 nonos passamos para o segundo membro, então eu vou ficar cosseno ao quadrado x é igual a 1 menos 4 nonos. 1 menos 4 nonos. 1 menos 4 nonos é quanto? Faz o mínimo múltiplo comum, dá 5 nonos. Aí nós temos que cosseno x quadrado passa a ser raiz mais menos raiz de 5 nonos. Raiz de 5 não tem exata. Raiz de 9, 3. Então eu vou ter que o cosseno x é mais ou menos raiz de 5 sobre 3. Só que diz que o arco é do segundo quadrante. Sendo um arco do segundo quadrante, o cosseno é positivo ou negativo? O cosseno é negativo. Então, o valor do cosseno desse arco que pertence ao segundo quadrante é menos raiz de 5 sobre 3. Este é o valor. O exemplo 2. Determine os valores de seno de x e cosseno de x, sabendo que seno de x é 3 cosseno de x e que o arco pertence a que quadrante? De π a 3π sobre 2 é o terceiro quadrante. No terceiro quadrante, tanto seno quanto cosseno são negativos. Bem, como nós temos uma relação de seno, que seno é igual a 3 cosseno de x, ao usarmos a equação fundamental, que é seno ao quadrado x, cosseno ao quadrado x igual a 1, aqui nós substituímos por 3 vezes cosseno. Então eu vou ter 3
cosseno x ao quadrado, cosseno x, cosseno ao quadrado x é igual a 1. Eu elevo ao quadrado 3, que é 9. E o cosseno ao quadrado x. Mais cosseno ao quadrado é igual a 1. 9 mais 1, 10. Então eu vou ter 10 cosseno ao quadrado x igual a 1. Fica cosseno ao quadrado x igual a 1/10. Tá? Aí faz a raiz. Vai ficar cosseno x é mais ou menos raiz de 1/10. Claro que você já pode pensar, bom, como ele é um arco do terceiro quadrante, eu só vou considerar um negativo. Então já consideramos só o negativo. Eu vou dizer que cosseno x é 1 sobre raiz, menos, né? 1 sobre raiz de 10. Para resolver isso eu preciso racionalizar. Multiplico por raiz de 10 sobre raiz de 10. Isso vai dar que o cosseno de x é menos raiz de 10 sobre 10. Este é o cosseno, certo? Bem, o problema pede para nós encontrarmos o cosseno de x e o seno de x. Nós temos uma relação, e eu não preciso vir para cá agora, mas eu posso simplesmente pegar essa relação, que o seno é 3 vezes o cosseno. Então, se o cosseno deu menos raiz de 10 sobre 10, o seno é, seno x, é 3 cosseno x. Como nós encontramos para o cosseno menos raiz de 10 sobre 10, eu vou fazer isso multiplicado por 3, vai ficar menos 3 raiz de 10 sobre 10. Este é o valor do seno. Então, nós encontramos o valor do cosseno, que o problema pedia, e o valor do seno, que o problema pedia.